Leiamos do verso 10 ao verso 24 do capítulo 1, que diz: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Oremos. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por Tua palavra aberta, palavra inspirada, a autoridade sobre nós. Agora que encerramos este diálogo maravilhoso, quando ouvimos a Tua voz pela leitura da palavra em Êxodo e respondemos com a oração, com os cânticos, com o amém, agora, ó Deus, pedimos para que o Senhor cale o nosso coração e abra o nosso entendimento, para que entendamos a Tua palavra, para que seja fielmente exposta, para que aqui não se ouça a pálida, fraca voz do pregador, mas que seja ouvida a forte, pura e santa voz de Cristo. Faz isso, meu Senhor, quebranta-nos e edifica-nos, confronta-nos e consola-nos, ó Deus, pela Tua palavra, nesta renovação que fazemos aqui da nossa aliança contigo. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Como eu disse, meus amados, Paulo, ele sofria muitas acusações, e de fato eram acusações falsas, como nós sabemos. Alguns diziam que Paulo, por exemplo, ele era um corruptor, ele corrompia o verdadeiro cristianismo. Isso é o que nós podemos chamar de, à época, a teoria da brecha, quando a ideia é que ele abria lacunas no evangelho, ele não era alguém fiel ao que de fato o evangelho significava. Mas também existia a teoria dos judaizantes, e estes judaizantes já afirmavam de antemão que Paulo não era apóstolo, que ele era um mentiroso, na verdade ele era um aproveitador. Diziam que o evangelho que ele pregava era fruto da sua mente, por conta da teoria da brecha, como nós falamos, onde Paulo corrompia o cristianismo. Então esse evangelho não era outra coisa senão um evangelho, segundo os seus acusadores, carnal. Eles também diziam que o seu evangelho era fruto da tradição cristã, que ele ouvira falar e agora está apenas repetindo, sobretudo o que os apóstolos haviam ensinado. E ele, obviamente, esteve aos pés dos chamados verdadeiros apóstolos. Essa expressão verdadeiros apóstolos é a expressão dos seus acusadores, e Paulo então, aos pés destes homens, ele aprendeu e agora arroga para si uma autoridade que não tem. Ele não é apóstolo e, portanto, o que ele tem é apenas a repetição do que ele ouviu dos apóstolos. E é exatamente nesse contexto
que Paulo agora vai dar o seu testemunho pessoal. E ele vai mostrar que aqueles acusadores eram mentirosos e que de fato o que aconteceu na vida de Paulo foi a manifestação do poder de Deus para aquilo que ele era e fazia e para aquilo que ele é no momento e faz. Esse é o ponto que nós encontramos aqui nesse testemunho de Paulo. E veja que ele vai começar falando sobre a origem desse evangelho, o que está no verso 10 até o verso número 12. E Paulo ele faz aqui, já no verso 10, um contraste entre o Senhor e os homens. Ele diz, acompanhe comigo o verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E aí no verso 11 ele diz: faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Verso 12: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo, quando ele fala da sua vida, e nós poderíamos aqui afirmar que ele está mencionando a origem do seu evangelho, ele está dizendo que o seu evangelho não é carnal. E quando Paulo ele traz esse embate entre Cristo e os homens, ele usa três expressões. Ele diz: olha, ou eu estou buscando o favor dos homens, ou eu estou buscando o favor de Cristo. Ou eu estou tentando agradar a homens, ou eu estou tentando agradar a Cristo. Ou eu de fato sou escravo dos homens, ou eu de fato sou escravo de Cristo. E veja que, amados, Paulo ele está de fato aqui mostrando o que é o temor de homens e o que é a busca pela bajulação dos homens. Nós encontramos hoje, espalhado pela igreja do Senhor, e a internet nos prova isto, tantos pregadores, que se dizem pregadores, e que na verdade o que eles querem é apenas exaltar um tipo de autoajuda, enaltecendo o ser humano, como se Cristo fosse servo do homem para cumprir a vontade deste mesmo homem. Ora, esta prática não é outra coisa senão o desejo de agradar a homens e ao mesmo tempo buscar a bajulação. Mas também muitos podem pregar com temor de homens, viver com temor de homens. E temor de homens é um pecado que afronta Cristo, porque a pessoa manifesta o temor que deveria ser direcionado ao Cristo poderoso. Esse temor agora está em direção aos homens, e ele não quer, portanto, ferir as pessoas, ele não quer que as pessoas sejam atacadas no seu pecado. Alguém não quer que as pessoas fiquem com raiva dele como pregador do evangelho, e aí então o temor de homens encontra guarida no seu coração. Mas o que Paulo está falando aqui, pela origem do evangelho, ele está dizendo com todas as letras: o evangelho não veio para agradar ninguém. A pregação do evangelho não é para encher e inflar o coração de quem quer que seja, mas o evangelho ele vem primeiro para quebrantar o homem, para quebrar, para confrontar, para esmagar o homem. Para quando nesse momento esta pessoa estiver em profundo sofrimento por causa do seu pecado, pelo esmagamento que o evangelho causa, aí vem a edificação. Este mesmo evangelho toma essa pessoa arrasada em seus pecados e concede graça e misericórdia, dizendo: não é por você, mas é por Cristo. E aí então este se levanta. Por isso que Paulo vai mostrar claramente que o evangelho não era dele mesmo, o evangelho não via de homem algum,
Ele mesmo afirma, e agora os irmãos entendem porque esse evangelho de Paulo não fora nem trazido pelos apóstolos. Mas Paulo ele vai mostrar que esse evangelho estava ligado diretamente a Cristo. É este o significado, quando ele diz no verso 12: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante, veja a expressão, revelação de Cristo Jesus. Essa expressão, revelação de Cristo Jesus, traz dois significados. Obviamente me refiro à língua original em que foi escrita essa carta. O primeiro sentido que nós encontramos aqui é que Paulo está dizendo que esse evangelho foi revelado por Cristo. Cristo é o revelador do evangelho. Ele é o pregador máximo. Ele é aquele que traz o verdadeiro evangelho para o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, essa expressão utilizada por Paulo, quando ele diz mediante revelação de Jesus Cristo, não significa apenas que fora revelado por Cristo, mas também significa dizer que revela a Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, e foi a forma como os seus leitores entenderam, é que o evangelho é pregado por Cristo, e o conteúdo do evangelho é o próprio Cristo. Ele cerca todas as coisas. Daí Paulo se referir em Romanos 16, 25, dizendo: o meu evangelho, porque é o meu Cristo. Por isso Paulo em 2 Timóteo 1, 24 e 25, ele diz que o evangelho é o bom depósito, porque fora recebido. Então é meu, porque Cristo está em mim, e ao mesmo tempo é o bom depósito, porque fora dado por Cristo. Por isso nós sabemos que o evangelho, ele não apenas contém, mas é o próprio Cristo se manifestando. É por isso, amados irmãos, que quando nós ouvimos uma pregação, e eu tenho insistido isso tanto com os amados irmãos, quando ouvimos uma pregação e não conseguimos, seja essa pregação em Gênesis, Salmos, seja uma genealogia, seja em que parte for da Escritura Sagrada, se o pregador, ao expor a palavra, ele não conduz os seus ouvintes a Cristo, se a pessoa ao ouvir a pregação não sai com a sua mente cheia de Cristo, essa pregação não cumpriu o seu papel. Ela apenas trouxe conhecimento, ela apenas trouxe um saber a mais da Escritura Sagrada, mas não cumpriu o seu papel. Como Paulo diz, e é claro que a experiência de Paulo, historicamente, ela é especial porque ele era um apóstolo, ele está aqui defendendo o seu apostolado. Ele diz: eu sou apóstolo porque de fato eu vi a Cristo e ele mesmo pessoalmente transmitiu o evangelho, e isso traz o princípio maior desse evangelho. Esse evangelho é Cristo, porque as Escrituras todas, Velho e Novo Testamento, testificam de Cristo. Por isso não é José do Egito, mas aquele a quem José apontou. Não é Abraão, mas sim aquele a quem Abraão apontou. Não é Davi, mas aquele a quem Davi apontou. Nós precisamos entender isso, amados irmãos. Esse evangelho, essa Escritura Sagrada é a revelação de Cristo. E aí Paulo então, ele já começa, já inicia dizendo que a sua autoridade viera diretamente de Cristo. É claro que nós não recebemos o evangelho diretamente de Cristo como Paulo, até porque na época de Paulo não existia uma linha sequer escrita do Novo Testamento, ao mesmo tempo em que Paulo também fora chamado para ser apóstolo. Mas agora, no nosso contexto, e isso sim é diferente do de Paulo, temos a palavra do Senhor totalmente revelada. Esta palavra, ela exalta o Senhor, esta palavra, ela salva, esta palavra, ela condena. Por isso, quando nós pregamos o evangelho e há conversões, a palavra cumpriu o seu papel, ela não voltou vazia, porque ela alcançou os eleitos de Deus.
Mas ao mesmo tempo, quando eu prego e as pessoas endurecem o seu coração, ela cumpriu o seu papel, porque endureceu o coração daqueles destinados na eternidade para a perdição. E isto é realidade. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. O centro é Cristo e não nós, meros mortais. Por isso Paulo, ele está falando de um princípio, mas ele também está falando de uma realidade particular na vida dele. Este evangelho eu recebi do próprio Cristo. E aí então ele começa a falar da sua experiência como álibi. Ele mostra no seu testemunho que de fato ele é um apóstolo. E ele vai falar os momentos antes da conversão, versos 13 e 14, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Que coisa triste. Paulo era um homem profundamente religioso. Paulo era um homem profundamente zeloso com a lei do Senhor, mas era um ímpio. E a sua atitude era perseguir sobremaneira. Essa expressão traduzida por sobremaneira dá a ideia de selvageria. Paulo, que na época era Saulo, ele perseguia como um selvagem, e ele mesmo usa a expressão devastando a igreja do Senhor. E veja só que coisa triste, tão religioso, tão zeloso. Quantas vezes Paulo, antes de se converter, não orara ao Senhor? Quantas vezes de joelhos ele pode ter dito: quero fazer a tua vontade, mas era um ímpio, um desgraçado, um homem que afrontava ao Senhor. A oração não chegava ao trono da graça, pelo contrário, o Senhor tapava os seus ouvidos santos e puros, para não ouvir o som claudicante, o som roto, o som desafinado da voz daquele que ainda religioso, mas perseguia o próprio Cristo. Por isso, quando ele mostra que era perseguidor, era também extremamente zeloso quanto à tradição, ele também dizia: eu avantajava-me sobremaneira diante dos que tinham a mesma idade que a minha, ou seja, eu me destacava, eu me sobressaía pelo zelo, pelo conhecimento, pela vida religiosa. Por isso, nós poderíamos inferir aqui algo que talvez estivesse na mente de Paulo, é apenas uma inferência. Paulo talvez esteja dando a ideia aqui em afirmar: por isso, qual era a vantagem de eu me tornar cristão? Se vocês acham que eu me tornei cristão, como os meus acusadores dizem, para simplesmente ganhar dinheiro e ter prestígio entre vocês, trazendo mentiras, qual é a minha vantagem nisto? Se eu já era extremamente respeitado na religião dos meus pais. Por isso Paulo, ele vai mostrar o poder de Deus na sua conversão. No verso 15, até a primeira parte do verso 16, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Aquele selvagem, aquele animal irracional, tão religioso, mas tão afrontoso, perseguindo ao próprio Cristo, ele é alvo daquilo que nós conhecemos como doutrina da eleição incondicional. Eu pergunto para você, meu irmão, o que Saulo tinha para que Deus pudesse amar? Um homem selvagem, um homem cujo objetivo era devastar a igreja, um homem que odiava Cristo, e como Deus Pai, vendo um homem pecador, tão ínfimo e tão ímpio, manifestando ódio pelo seu filho tão querido,
como Deus poderia ver nele algum tipo de amor? Por isso que a doutrina da eleição incondicional faz sentido. Deus escolheu a Paulo, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a todos vocês, simplesmente porque o Senhor assim decidiu nos amar. E isto deve gerar em nós, no nosso coração, dois sentimentos. O primeiro sentimento de muita gratidão, porque se Deus escolheu a mim e não a Adolfo Hitler, foi pura graça de Deus por mim. Foi Deus que graciosamente olhou para mim e me escolheu, e empurrou aquele para o inferno. Mas também isso deve gerar no meu coração um segundo sentimento, que é o sentimento de temor e humildade diante do Senhor. Porque eu devo encher o meu coração dizendo: meu Senhor, por que escolhestes a mim? Por que esta obra inefável na minha vida? É por isso que quando nós olhamos para a eleição do Senhor, isso deve gerar alegria e ao mesmo tempo temor do Senhor. Devemos abraçá-lo cheio de amor, cheio de desejo de estar com Ele, mas ao mesmo tempo tendo no coração o temor de um Deus tão poderoso, que escolheu nos amar antes que nós o amássemos. E é exatamente o que Paulo diz: a minha conversão não foi uma escolha pessoal, eu não ouvi quem quer que seja, mas o Senhor veio a mim com o seu amor, com a sua graça, e Ele expiou a minha vida. Por isso a expiação do Senhor é direcionada aos seus eleitos, é a expiação limitada. Por isso que é a graça irresistível, não há como resistir à graça do Senhor. Saulo era um homem religioso, um homem que conhecia a lei, um estudioso, um intelectual judeu, um homem que se destacava dentre os seus pares, mas ele não resistiu à graça do Senhor, não resistiu ao amor. E veja que ele afirma: aprouve, ou seja, agradou ao Senhor apresentar-me aquele a quem eu perseguia. Por isso o Evangelho, ele traz ali a convocação, a santa convocação do Senhor. A conversão, irmãos, não tem participação humana nenhuma. A esta doutrina nós chamamos de monergismo. É somente o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que atua na nossa conversão, porque não vem por obras, não vem de nada que eu faça. O Senhor me escolhe, o Senhor entra no meu coração, e o Senhor restaura o meu coração. É a chamada doutrina da regeneração. Ele entra, regenera o meu coração. Com a regeneração eu entendo o Evangelho, eu entendo o que está diante de mim, e aí então eu ouço o chamado do Senhor e eu obedeço a esse chamado. Porque aprouve ao Senhor, agradou ao Senhor apresentar àquele miserável perseguidor de Cristo o próprio Cristo, que o amou e o salvou, assim como Ele também nos apresenta ao Filho. Meus irmãos, nós precisamos entender pelo próprio testemunho poderoso do apóstolo Paulo o que é de fato conversão. Você está aqui neste culto por pura graça de Deus. Você conhece o Evangelho por pura graça de Deus. Você tem o amor do Senhor te cobrindo por pura graça de Deus. Você tem os seus pecados perdoados em Cristo Jesus por pura graça de Deus. Você é mais que vencedor por pura graça de Deus, e você estará no céu por toda a eternidade, adorando a Cristo
em meio à congregação dos justos, por pura graça de Deus. Por isso, através do testemunho do apóstolo, que apresenta a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, ele apresenta a doutrina da regeneração do coração e do arrependimento e da conversão, demonstrando esse Deus que se agrada em nos apresentar e apresentar a nós o Filho bendito. A Ele toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, toda dedicação por meio de Cristo Jesus. E quando Paulo então fala da sua conversão tão poderosa, inimaginável, improvável, e veja que ele está se defendendo diante daqueles irmãos. Ele está dizendo: vocês precisam entender o que foi a minha vida, para que não ouçam essas mentiras acerca da minha pessoa. Quando ele manifesta a selvageria e a atuação e intervenção graciosa do Senhor na vida dele, ele também vai falar da sua vida após a conversão, e nós podemos perceber isso da segunda metade dos versos 16 até o verso 24. E o que Paulo, na verdade, vai trazer aqui já é um resumo dos primeiros tempos da sua conversão em Cristo Jesus. Ele vai dizer: olha, crentes da Galácia, saiba que a minha vocação missionária e a minha vida não foi por consulta dos apóstolos. Eu tenho uma convocação, uma vocação missionária dada pelo Senhor, não por aqueles irmãos queridos e amados, líderes que estão em Jerusalém. Ele mesmo diz: quando eu me converti, eu não fui para Jerusalém, eu fui para a Arábia e Damasco e passei lá 3 anos. E ali, sendo instruído pelo próprio Cristo, enchendo o meu coração, depois sim, eu fui para Jerusalém, me encontrei com Pedro e Tiago apenas, mas eu passei apenas 2 semanas ali, 15 dias, porque depois em seguida eu fui para a Síria e a Sicília e fiquei ali por 11 anos. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele foi instruído pelo próprio Cristo. Paulo era um apóstolo de verdade, Paulo era um apóstolo da mesma envergadura dos demais, ainda que ele mesmo diga que nasceu fora de tempo, mas a obra de Cristo na vida dele, convocando-o para ser o missionário entre os gentios, tinha a autoridade do Senhor. Por isso, ele passa a ser, como diz o verso 23, a ser identificado como defensor daquilo que buscava destruir. Quando as pessoas olhavam para Paulo, diziam: mas esse não é Saulo? Que Saulo? Aquele grande perseguidor da igreja e de Cristo? Parece que sim, mas agora ele está pregando a Cristo, ele está apanhando por causa de Cristo, ele está sendo perseguido por causa de Cristo. E aí então, o próprio Paulo diz que estas pessoas glorificavam a Deus, segundo ele, a meu respeito. Meus irmãos, a coisa linda que nós encontramos nesse testemunho do apóstolo Paulo é que não era ele o glorificado, não era ele que se destacava. Antes sim, antes, quando o ímpio, perseguidor e devastador da igreja do Senhor, ele sim, aí ele se destacava, as pessoas apontavam para ele como o grande Saulo dentre os sábios. Mas agora, ele é um servo do Senhor, e ao olharem para ele, veem nele o poder da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso, não glorificam a ele, mas glorificam ao Senhor. Por isso, meus irmãos, eu, como pregador do Evangelho, é um grande desafio para mim ter este sentimento na minha vida, entender que eu, Alfredo, também antes da fundação do mundo, o Senhor Deus me escolheu, me comissionou como ministro da palavra,
E é necessário que eu, com as minhas atitudes e com toda a minha força, leve aqueles que estão ao meu redor a olharem para mim como manifestação da graça de Deus, que olhem para mim, alguém com uma tendência tão perversa, mas que foi alcançado pelo poder de Deus, que olhem para mim e glorifiquem a Cristo, não a mim, não ao conselho, mas a Cristo. E este é também o nosso desafio. É necessário, irmãos, que com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa pregação, as pessoas que estão ao nosso redor, que passam a conhecer e viver o Evangelho, glorifiquem a Deus e não a nós mesmos. Por isto, não é clichê, mas é real, quando alguém nos elogia por algo que fazemos no reino, afirmarmos: toda honra e glória sejam dadas ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Porque de fato, Paulo diz: este evangelho não veio de homens, nem de mim mesmo, não vem de temor de homens, nem a busca por bajulação. Ele, de maneira especial, com relação ao seu momento histórico, ele recebera a revelação direta de Cristo, porque ele era um apóstolo, trazendo para nós todo o princípio de uma vida cristã. Por isso, quando nós olhamos para esse início, e nós vamos seguir, se o Senhor Deus quiser, no próximo domingo, esse testemunho poderoso por causa de Cristo, mas olhando essa pequena porção até o verso 24, nós podemos entender que o ponto central aqui na vida de Paulo é a pessoa e a obra de Cristo. Ele mesmo fala isso. No verso 10, ele vai ressaltar que Cristo é o Senhor e de que ele, Paulo, é escravo de Cristo. No verso 12, ele vai mostrar que Cristo é o revelador e ao mesmo tempo o conteúdo do próprio Evangelho. O Cristo veio a mim e me revelou a Ele mesmo como Evangelho de graça e de salvação. Na segunda metade do verso 15 e verso 16, ele mostra a Cristo como o grande Redentor na reconciliação. Fora apresentado pelo Senhor Deus, e Cristo então vem para reconciliar inimigos. Ele era inimigo de Deus, o Senhor Deus era inimigo dele, o próprio Deus oferece seu Filho, e ele então reconcilia, porque Cristo é o Redentor e o reconciliador daqueles que são eleitos para estarem com Deus. No verso 22, há uma expressão ali tão pequena, mas tão significativa, porque no verso 22, quando Paulo diz: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Paulo está dizendo que não apenas Cristo é o Senhor, não apenas Ele revela hoje pela Escritura Sagrada o Evangelho, sendo Ele o conteúdo do Evangelho, não apenas Ele é o Redentor na nossa reconciliação, mas Ele também é o ambiente onde as igrejas estão inseridas. Todas as igrejas estão em Cristo Jesus, é o seu corpo, estão debaixo da sua proteção, pertencem a Ele. Por isso nós nos esquecemos de tantos textos no Novo Testamento. Aliás, Apocalipse é riquíssimo em trazer essa verdade, que o Senhor Deus, Ele há de vingar a sua igreja. Esses perseguidores que perseguem a igreja do Senhor, perseguidores que perseguem a você, perseguidores que perseguirão os nossos filhos convertidos, eles não ficarão impunes diante de Deus. Deus vai vingar um por um, da mesma forma como fazia na igreja de Cristo no Velho Testamento. Deus fará também em nosso favor, porque nós como igreja, e Paulo sabia disso, estavam em
Cristo Jesus. Aliás, ele mesmo experimentara isto, porque no momento da sua conversão, ele em terra, cego, ele ouve uma voz como de trovão, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo não diz: Saulo, Saulo, porque persegues a minha igreja. Não, ele diz: Saulo, Saulo, porque me persegues. Porque qualquer coisa que um ímpio faça contra a igreja do Senhor, como contra um crente, estando esse crente em santidade e piedade de vida, faz contra o próprio Cristo e há de pagar sob o juízo de Deus. Isto é igreja no mundo. Isto é ser igreja de Cristo. A igreja não é um saco de pancadas onde somos obrigados a suportar. Não, igreja é o corpo de Cristo, que em seu sofrimento tem o fortalecimento do Senhor, para que venhamos a suportar as agruras, sabendo que o Senhor há de vingar. Essa é a expressão. Não seja muito sensívelzinho, irmão. Não, irmão, que não consegue ouvir certas expressões da Escritura Sagrada. Ai, mas isso é muito forte. Não, é isso mesmo. Deus vai vingar a você e a mim, porque somos seus filhos em Cristo Jesus. Por isso, no verso 24, quando Paulo já mostrou que Cristo é o Senhor, é o revelador e conteúdo do Evangelho, o redentor e reconciliador, ele é o ambiente das igrejas, as igrejas são o seu próprio corpo. Ele mostra no verso 24 que Cristo promove a glória de Deus. Por isso ele encerra essa primeira parte do seu testemunho: e glorificavam a Deus a meu respeito. Isto significa dizer que eu só posso glorificar a Deus por meio de Cristo Jesus. Não há nada que você faça ao Pai que não passe pela mediação de Cristo Jesus. E o nosso desejo é que de fato Cristo venha promover a sua própria glória e venha promover a glória de Deus Pai pelo nosso testemunho, pela nossa vida, assim como foi o testemunho do nosso pai do passado, do nosso irmão do passado, um homem pequenino, desprezível inclusive na sua aparência, tão pecador, mas alcançado por esse Cristo, o apóstolo Paulo. Por isso, amados, nós gostaríamos de trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida acerca do que nós ouvimos. Em primeiro lugar, irmãos, é preciso entender que todo ímpio é inimigo de Deus e todo ímpio busca a destruição de Cristo Jesus, não importando se ele é ou não religioso. Nunca esqueça isto. Nunca esqueça isto. E ainda que eu expresse o meu amor pelos ímpios para pregar o Evangelho, ok, sem problemas, mas cuidado, cuidado, porque esse amor por eles deve passar pelo meu amor a Cristo. Nunca esqueça isto, meu amado irmão, minha amada irmã. Ímpio é aquele que busca a destruição de Cristo e ele é inimigo de Deus, ainda que seja alguém tão religioso. É por isso que quando eu evangelizo, o meu alvo principal na conversão de ímpios não é porque eles não vão mais para o inferno, tadinhos, eles não vão mais para o inferno, não é isso. Isso é estranho. O meu sentimento é: Senhor, converte estes miseráveis, assim como o Senhor me converteu, para que o teu nome seja glorificado no meio deles. Quando um missionário ou uma família de missionários vai para uma terra onde não há o Evangelho,
A atitude que eles têm, assim como Paulo teve, nós vamos ver isso no decorrer do seu testemunho. O que eles fazem é cravar uma bandeira poderosa, a bandeira do Cordeiro. E essa bandeira diz: ímpios, vocês que afrontam a Deus, saibam que agora o Evangelho está alcançando-os, porque a igreja chegou neste lugar. Nunca esqueça isso, irmãos. Às vezes as pessoas dizem assim: nossa, fulano é muito bom, ele é tão bom, ele só falta só se converter, é um pequeníssimo detalhe, não é se converter, não é se tornar crente, mas é tão bom. Inclusive ele está namorando a minha filha, está namorando meu filho, ele é bom, olha, não, pastor, ele inclusive é muito religioso na religião dele, mas olha, ele é tão bom. Cuidado com isto. Não perca a referência bíblica do que é ser um ímpio diante do Senhor. Que preguemos o Evangelho a eles, como ordem do Senhor, no avanço da igreja, mas fazendo isso, em primeiro lugar, por amor a Cristo. Em segundo lugar, irmãos, Paulo nos mostra que o Evangelho é puro quando Cristo é tudo nele. Quando nós pregamos o Evangelho, como por exemplo está sendo pregado aqui, esta pregação é a pregação do Evangelho, é necessário que tenhamos a visão bíblica da posição de Cristo nesse Evangelho. Quando você prega o Evangelho para alguém, tenha muito cuidado para não cair na armadilha de ressaltar muito aquele que está te ouvindo. Olha, você vai para o inferno, mas saiba que Deus tem um plano para você. Isso tudo é real, mas muito cuidado para não dar ênfase a ele, sem enfatizar a glória e a graça e a salvação de Cristo Jesus. É interessante que muitos, quando pregam o Evangelho, citam Cristo apenas na cruz como uma observação, porque de resto a preocupação é quem está ouvindo. Não, é o contrário. Nós apresentamos a Cristo, nós apresentamos o Redentor, o único caminho, para que o Senhor Deus faça a obra no coração dele. A minha pregação deve ser fiel. Se eu tiver a experiência do profeta Jonas, que o Senhor seja glorificado. Se eu tiver a experiência de Isaías, onde não há uma só conversão, que o Senhor seja glorificado. Eu devo apresentar a Cristo. Ah, pastor, eu não sei evangelizar. Como assim? Você não sabe falar de Cristo e a sua obra? Você não sabe mencionar sobre quem Deus é e o que Ele faz por meio de Cristo? Por isto, este Evangelho tem ao Senhor como tudo nele e para Ele. Em terceiro lugar, irmãos, a obra de Deus em nossa vida envolve a eleição. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, a regeneração. Ele preparou o nosso coração para entendermos o Evangelho, a conversão, quando há o arrependimento prático, histórico, dentro do tempo e neste mundo, quando eu experimento a conversão do Senhor, em seguida vem a comissão. Nós não podemos dissociar esta sequência na vida do crente. Você foi eleito, você foi regenerado, você experimentou a conversão e você é preservado pelo poder de Deus para exercer uma comissão específica. Porque senão, irmãos, se nós não tivéssemos nenhuma comissão nessa terra, qual o objetivo de ficarmos aqui? Porque Deus poderia, de fato, nos salvar e nos elevar aos céus já imediatamente. Mas não, Ele faz com que permaneçamos aqui. E por que permanecemos aqui? Pedro responde:
porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não está nessa terra para se fortalecer em ter o melhor emprego, em ter o melhor carro, em ter a melhor casa, ter seus filhos como destacados em sua profissão. Não, você não está aqui para isto. Você está aqui para proclamar as virtudes de Cristo. Entenda isto, meu irmão. Qual é o seu trabalho? Você é o quê? Funcionário público? Você trabalha atrás de um balcão? Você capina quintal? Você é servente de pedreiro? Você é um médico? Você é um engenheiro? É doméstica, trabalhando no lar? Qual é a sua função? É necessário que você saiba que onde quer que Deus o coloque, você deve pregar o Evangelho. Você não está naquele trabalho apenas para glorificar a Deus com o seu serviço. Você foi colocado ali para pregar o Evangelho. Como nós perdemos isso de vista? Quanto tempo desperdiçado, tendo a oportunidade, existem trabalhos que as pessoas se tornam nosso refém, por exemplo, professor, os alunos estão ali, eles têm que ficar ali e te ouvir, são seus reféns no bom sentido. Ou como, experimentando um pouco da vida da minha filha, um dentista, o cara está lá e nem pode responder, não pode nem dizer, te xingar, você tem aquele camarada ali perto de você. Você é barbeiro, está cortando o cabelo, está fazendo a barba, sabe? Finalmente a barba, está fazendo a barba, ele não vai, porque, opa, navalha, quietinho, e está ali. Médico, policial, que entra na viatura e passa horas e horas com colegas rodando a cidade. Você está ali para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso não podemos perder a vocação do Senhor. O mesmo Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, o que significa a proclamação do Evangelho que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ah, meus irmãos, quantas vezes eu no passado pequei contra o Senhor e perdi o meu tempo ensinando filosofia, teoria de história e não falando do meu Cristo. Alunos que passaram um semestre inteiro comigo e eu envergonhado ao final, vejo que nunca mencionei sobre o Evangelho, como eu pequei diante do Senhor. Em 93, quando eu e minha esposa fomos aos Estados Unidos, e eu fui porque fui acometido de uma depressão, enfim, fiquei bem mal, tínhamos que sair, tínhamos economizado um dinheirinho para comprar um terreno, bom, vamos pegar esse terreno e vamos sair daqui. Era mais barato ir pela Venezuela e ir para lá, fizemos isto. E nós fomos, rodamos bastante lá, na volta, estávamos num seminário e aí eu ouvi falar de um senhor, um pregador, um evangelista. E esse homem, ele passava a sua vida inteira pregando. E aí a liderança da igreja, o conselho da igreja se reuniu e falou: olha, esse irmão, vamos dar umas férias para esse irmão, porque ele tem trabalhado muito, ele não aceita, vamos usar da nossa autoridade, vamos dizer, você vai
ter férias, você vai descansar. E vamos pagar para ele uma viagem. Ele vai para Orlando, a gente paga uns 3 ou 4 parques ali, aí ele vai, se diverte. Vamos fazer isso? Vamos. Falaram para ele, mas irmãos, não, você também precisa. E está certo, nós precisamos de tempo também de lazer, de descanso, é correto. Aquela liderança estava certa. E mandaram lá aquele homem. E no primeiro dia de manhã, quando ele sai de sua casa, pega o seu carro, vai para um dos parques. Quando ele chega no parque, ele olha para sua esposa e diz: que lugar maravilhoso! E a esposa diz: é verdade, não é? É tão lindo ver o Mickey, o Pateta, ver as construções. Não! Porque aqui tem milhares de pessoas de todo o mundo. E aí ele subiu num daqueles murinhos e pregou o Evangelho. Meus irmãos, nós somos comissionados para demonstrar o nosso amor para com Cristo. Você ama Cristo? Como eu sempre tenho dito, quando o nosso filho passa no vestibular, se eu estou no elevador, não tenho vergonha nenhuma. Gente, eu estou tão feliz, meu filho passou no vestibular. Opa, parabéns e tal. Pois é, passou em 2º, 3º lugar. Nossa, que bacana, que joia. Então, olha, a minha esposa, ela realizou uma proeza. Nossa, que não temos vergonha nenhuma. Mas quando é para falar do Senhor da glória, nos intimidamos. Que o Senhor encha o nosso coração de amor, para que cumpramos a nossa comissão, como o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo mencionou na sua afirmação acerca da sua vida. Ele foi chamado pelo Senhor, quando ele diz: quando porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu... Por que Deus revelou o seu Filho para Paulo? Para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, para a glória do Senhor. Oremos.